Sejam bem-vindos ao canal Historiando com Bissa. Preparem-se para uma jornada cheia de emoções, intrigas e reflexões. A vida de Lúcia nunca foi fácil. Desde pequena, ela aprendeu que o mundo não era generoso com pessoas como ela. Filha de uma mãe solo que batalhou incansavelmente como diarista, Lúcia observava o esforço da mãe. Mãos calejadas de tanto esfregar chão e o olhar cansado ao fim do dia, mas sem jamais demonstrar fraqueza. Com o tempo, Lúcia entendeu que para mulheres como elas, o destino já vinha traçado, lutar o dobro para conseguir a metade. Enquanto outras meninas brincavam, Lúcia aprendia a fazer pequenos serviços para ajudar a mãe. Lavava roupas, ajudava a cozinhar e passava pano no chão das casas onde sua mãe trabalhava. Cresceu ouvindo os conselhos da mãe: seja sempre correta, não reclame. Trabalho duro, porque ninguém vai te dar nada de graça. Lúcia levava essas palavras como lei. Sabia que não poderia se dar ao luxo de sonhar com grandes coisas. Seu foco era sobreviver, pagar o aluguel e comer quando pudesse. E com o tempo começou a trabalhar como empregada doméstica em casas de família. Cada nova casa tinha suas regras, seus critérios, e Lúcia sabia que no fundo, não passava de mais um rosto invisível na vida daquelas pessoas. Aprendeu a ficar em silêncio, a ser eficiente e a não demonstrar cansaço. Ser invisível era a única forma de manter seu emprego. Alguns patrões sequer sabiam seu nome, outros a tratavam como se fosse apenas parte da mobília. Mas seu pior pesadelo era a instabilidade, nada era garantido. Quando um patrão decidia que já não precisava mais dos seus serviços, ela era dispensada sem aviso prévio. Passou por meses em que teve que escolher entre pagar o aluguel ou comprar comida. Dormiu muitas noites com fome, segurando as lágrimas para não desmoronar. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar na casa de Virgínia, Lúcia não hesitou. Virgínia era uma empresária bem-sucedida e poderosa, dona de uma das maiores redes de cosméticos do país. Sua casa era uma verdadeira mansão moderna, cercada de luxo. Lúcia sabia que seria mais um trabalho como qualquer outro, mais uma casa onde deveria se tornar invisível para sobreviver. Mas ela jamais poderia prever o que estava por vir. Desde o primeiro dia, Lúcia descobriu que havia algo diferente em Virgínia. A patroa não era como as mulheres ricas e arrogantes para quem já havia trabalhado. Seu jeito era firme, mas nunca rude. Diferente dos antigos patrões que apenas davam ordens secas e projetadas com perfeição, sem sequer olhá-la nos olhos, Virgínia sempre a cumprimentava pela manhã. Perguntava se ela já havia tomado café e, por vezes, até deixava um lanche na cozinha com um bilhete delicado. Se precisar de uma pausa, este chá é ótimo para o frio. Pequenos gestos que para qualquer um poderiam ser insignificantes, mas para Lúcia faziam toda a diferença. A casa de Virgínia era um verdadeiro palácio moderno, com grandes janelas de vidro e móveis sofisticados. Mas por trás de todo aquele luxo, Lúcia começou a perceber algo interessante. Virgínia era diferente. Ela trabalhava duro, passando horas no escritório, e não parecia se encaixar no estereótipo de uma mulher rica e mimada. Aos poucos começaram a conversar. Não eram amigas, mas havia uma relação de respeito e compreensão. Lúcia passou a enxergar Virgínia como alguém que também carregava suas próprias batalhas. Sem perceber, a relação entre patroa e empregada foi se tornando algo maior do que ambas imaginavam. O que Virgínia não sabia era que fora daquele palácio de vidro, a vida de Lúcia era um verdadeiro caos. Para quem a via trabalhando na mansão, de avental e olhar atento aos detalhes, jamais imaginaria a realidade dura que ela enfrentava todos os dias. Lúcia morava em um cômodo apertado nos fundos de uma casa decadente. O espaço era pequeno demais para ser chamado de lar. Uma cama de solteiro encostada na parede descascada, um fogão velho de apenas 2 bocas e um banheiro apertado com azulejos rachados. Não havia conforto, não havia segurança. O aluguel consumia quase tudo que ganhava. O restante ia para comida e transporte. Nada de supérfluo, nenhum luxo. Lúcia nunca soube o que era viver sem preocupação. A cada mês era uma luta para conseguir pagar as contas. Vivia contando moedas, calculando se conseguiria chegar até o fim do mês sem precisar pedir dinheiro emprestado. Mas ela não pedia. Nunca pedia. Seu orgulho não permitia. O medo era uma presença constante. Quando voltava do trabalho, era necessário andar por ruas mal iluminadas, desviando dos becos onde os viciados se acumulavam. Já havia presenciado assaltos, já ouvira gritos de desespero no meio da noite e sabia que se algo acontecesse com ela, ninguém faria nada. Era apenas mais uma pessoa invisível no meio da multidão. Sempre muito cedo e saía muito tarde. Em dias de chuva forte ou frio intenso, seu olhar parecia mais abatido, como se algo a preocupasse.
Mas apesar de tudo isso, Lúcia nunca reclamava. No trabalho, sempre sorria discretamente e cumpria suas tarefas com dedicação. Quando Virgínia perguntava se estava tudo bem, ela sempre respondia sim, mesmo que por dentro sua mente estivesse gritando. Mas Virgínia começou a perceber os sinais. Primeiro, notou que Lúcia chegava sempre muito cedo e saía muito tarde. Em dias de chuva forte ou frio intenso, seu olhar parecia mais abatido, como se algo a preocupasse. Em um certo dia, quando Lúcia chegou com uma mancha roxa no pulso, tentou esconder de todas as formas, mas Virgínia viu. "O que aconteceu com sua mão?" perguntou enquanto tomava café. Lúcia se apressou em esconder o pulso, forçando um sorriso. "Nada, senhora, só um pequeno acidente com a porta." Mas Virgínia não acreditou. Era um corte fundo, um machucado que parecia mais do que apenas um acidente com a porta. No entanto, Lúcia não diria mais nada, não queria parecer fraca, não queria que ninguém sentisse pena dela. Afinal, o que Virgínia poderia fazer? Dar-lhe um aumento? Oferecer dinheiro? Lúcia jamais aceitaria. Mas Virgínia não desistiu de observar. Uma tarde, quando Lúcia estava lavando a louça, seu telefone tocou. Ela atendeu rapidamente e falou em voz baixa, mas Virgínia ouviu o tom aflito em sua voz. "Não, por favor, me dê mais uma semana, eu vou conseguir." "Sim, eu entendo, mas por favor." Quando desligou, seu rosto estava pálido. Ela respirou fundo e voltou ao trabalho, fingindo que nada tinha acontecido. Mas Virgínia sabia que aquilo era um pedido de tempo para pagar o aluguel. A empresária passou a reparar mais nas roupas de Lúcia. Suas calças estavam gastas, os sapatos começavam a se desfazer. Nada combinava com alguém que trabalhava em uma mansão tão luxuosa. E então, uma noite, tudo mudou. Lúcia se despediu e saiu para pegar o ônibus, mas naquela noite ela não voltou para casa. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho atrasada. O rosto estava pálido, os olhos inchados. "Lúcia, aconteceu alguma coisa?" Virgínia perguntou, dessa vez com um tom mais direto. Lúcia tentou sorrir, tentou esconder, mas não conseguiu. Seu corpo estava cansado demais para sustentar a mentira. Ela respirou fundo antes de responder. "Ontem, tentaram invadir minha casa." Virgínia arregalou os olhos. Lúcia apertou as mãos, nervosa. Eu moro em um lugar perigoso, senhora. Já estou acostumada. Ontem ouvi barulhos na porta, tentaram forçar a fechadura, mas eu me tranquei no banheiro até eles desistirem." Virgínia sentiu um frio na espinha. "Lúcia, você chamou a polícia?" Ela riu sem humor. "A polícia não vai até lá. Além disso, nada aconteceu, eu estou bem." Mas Virgínia sabia que ela não estava bem. Foi naquela noite que Virgínia tomou uma decisão que mudaria a vida de Lúcia para sempre. Uma tarde fria mudou tudo. Lúcia terminava de limpar a sala quando ouviu a voz firme de Virgínia chamá-la. "Lúcia, sente-se um minuto, por favor." O coração da empregada disparou. Seu primeiro pensamento foi o pior. Será que fiz algo errado? Será que serei demitida? Com as mãos suadas, sentou-se no sofá luxuoso e esperou, tentando esconder o nervosismo. Virgínia a observou por um instante, como se procurasse as palavras certas, então respirou fundo e disse: "Eu sei que você nunca pediu nada, e sei que, se dependesse apenas do seu esforço, sua vida seria completamente diferente. Você é uma das pessoas mais honestas e trabalhadoras que já conheci, e eu admiro isso. Mas sei também que você passa por dificuldades." Lúcia ficou em silêncio, não sabia como responder. "Eu comprei um apartamento para você." As palavras pareciam ecoar em câmera lenta. Um arrepio percorreu sua espinha. "O quê?" Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Virgínia abriu um envelope e colocou a chave sobre a mesa. "Está no seu nome. Você não precisa mais pagar aluguel nem viver com medo. Agora você tem um lar." Lúcia arregalou os olhos, sentindo as lágrimas se acumularem antes mesmo de poder reagir. Eu não posso aceitar", balbuciou, tentando recusar. Mas Virgínia sorriu de leve, um sorriso sereno e sincero. "Pode e deve. Isso não é caridade, Lúcia, é reconhecimento. Você passou a vida inteira dando tudo de si sem esperar nada em troca. Mas eu vejo você, e se eu posso mudar a sua vida, quero fazer isso." Lúcia não resistiu. Seu corpo se moveu sozinho quando a emoção explodiu, e ela abraçou Virgínia com força. Era um abraço carregado de gratidão, de alívio, de uma felicidade que nunca havia sentido antes. Lúcia nunca havia sentido tanto medo e gratidão ao mesmo tempo. As chaves do apartamento estavam em suas mãos, mas sua mente ainda se recusava a acreditar. Era real? Tudo parecia um sonho do qual acordaria a qualquer momento. Caminhava devagar pelo novo lar, tocando as paredes, sentindo o chão frio sob seus pés. O cheiro de tinta fresca ainda estava no ar.
Era simples, era pequeno, mas era dela. Ela se ajoelhou no meio da sala vazia e levou as mãos ao rosto. As lágrimas desciam sem controle, acompanhadas de um soluço que ela não conseguiu conter. Nunca, nunca em sua vida alguém havia feito algo assim por ela. Sempre lutou sozinha, sempre se agarrou ao que podia, sempre viveu à beira do medo e da incerteza. E agora ali estava ela, dentro de um espaço seguro, um lugar que poderia finalmente chamar de lar. Virginia mudou sua vida para sempre. Horas antes, ao sair da mansão da empresária com as chaves nas mãos, Lúcia sentiu um misto de emoção e dúvida. Caminhou pelas ruas tentando entender o que havia acontecido. Por que Virginia fez isso? Por que alguém como ela, que já tinha tudo, se importaria com uma empregada? Isso era real? Ela se lembrou da conversa. Mas por quê? Eu não entendo, Lúcia balbuciou com os olhos cheios de lágrimas. Virginia segurou suas mãos com firmeza e olhou diretamente em seus olhos. Porque eu posso. E porque eu quero. Você nunca pediu nada, Lúcia. Você batalhou sozinha a vida inteira. Eu já estive no seu lugar. Um dia eu tive alguém que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E agora eu quero ser essa pessoa para você. Lúcia tentou falar, tentou argumentar que era demais, que ela não poderia aceitar algo tão grande. Mas Virginia foi firme. Eu sei que você não quer caridade. Mas isso não é caridade, Lúcia, é justiça. Essa palavra ficou martelando em sua mente. Justiça. Naquela noite, depois de pegar suas poucas coisas no antigo quarto alugado, Lúcia dormiu no chão da sala do apartamento. Dormiu pela primeira vez sem medo, sem precisar se preocupar se alguém tentaria arrombar sua porta, sem precisar temer o dia seguinte. Nos dias que seguiram, ela montou seu lar aos poucos. Primeiro, trouxe suas roupas dobradas em uma sacola velha. Depois, comprou um colchão simples que colocou no chão. Em seguida, conseguiu uma mesa usada e algumas cadeiras. Não era muito, mas era um começo. Cada pequeno detalhe do apartamento fazia seu coração se encher de alegria. A pequena janela que deixava o sol entrar pela manhã. O som da chuva batendo suavemente no telhado sem goteiras, a sensação de liberdade ao girar a chave na porta e saber que ninguém mais poderia expulsá-la dali. Aquilo era um milagre. Virginia, a empresária, nunca mencionou o assunto novamente, nunca pediu agradecimento. Tratava Lúcia como sempre, com respeito, com o mesmo olhar de admiração silenciosa. Mas um dia, enquanto limpava a mesa do escritório de Virginia, Lúcia parou por um instante e olhou para a patroa. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Virginia levantou os olhos do notebook e sorriu levemente. Então prometa que um dia fará o mesmo por alguém. Lúcia sentiu os olhos arderem, e ali, naquele momento, entendeu que bondade gera bondade. Virginia não apenas havia lhe dado um apartamento, ela lhe deu uma nova chance. E naquele instante, enquanto o sol atravessava a janela de seu novo lar, Lúcia compreendeu que gentileza genuína ainda existia. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixe nos comentários de qual cidade você ouve essa história. E me responda, qual foi o maior gesto de bondade que você recebeu na vida? Aguardo o seu comentário com muito carinho. Fiquem bem! Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!